O Alastor é uma fraude, eu posso provar. Antes que você feche o vídeo de raiva, me dá só 8 minutos que o que eu vou te falar vai mudar completamente a maneira que você vê Hazbin Hotel. Um dos principais motivos para eu começar a assistir Hazbin Hotel foi justamente o Alastor. E não é por menos, lembra do episódio piloto? O cara era aterrorizante. Ele surge do nada e decide financiar um hotel e fala com aquele tom misterioso e macabro, te dando a certeza de que ele é a pessoa mais perigosa da sala. Isso me deixou tão curioso que eu fui atrás do passado dele, em que ele era um serial killer, onde ele sorria porque, nas palavras dele, sorriso é uma ferramenta valiosa que inspira os aliados e deixa os inimigos em dúvida, garantindo que não importasse o que acontecesse, você é quem está no controle. Tipo, olhem da pessoa que a gente tá falando. O cara sumiu por 7 anos, derrubou dezenas de overlords e fez um acordo com a Charlie. Com certeza um dos maiores potenciais vilões da série. Mas aí a primeira temporada lançou e cara... Aqui, o Alastor parece continuar com a promessa de ser o cara mais forte do inferno e ele realmente demonstra isso quando dá um baile no Vox. Novamente demonstrando toda a autoconfiança que ele sempre demonstrava, a ponto de ter coragem de peitar o Lucifer. Tipo, esse cara sequer sabe o perigo que ele estava se colocando. Entretanto, as coisas começam a ficar estranhas nessa temporada mesmo, quando o Husky revela que o Alastor estava na coleira. Ou seja, o seu poder, sabe sei lá qual fosse ele, estava sendo muito capado. Então, o quão capado estava sendo o Alastor? Nós teríamos uma noção melhor dos limites de seus poderes, mas é exatamente aí que vem o choque de realidade. O Adão. O Alastor não só toma um amasso no 1v1, como sai com ferimentos que duram uma temporada inteira. Nesse momento eu ainda estava de boa com isso, afinal, a primeira temporada foi rushada pra caramba. Provavelmente eles só não tiveram tempo pra colocar uma briga de respeito com o Alastor, e na segunda temporada ele conseguiria demonstrar o seu verdadeiro poder, né? Meus amigos, aqui as coisas não só pioram, como chegam a ser ridículas em determinado momento, porque o Alastor é feito de gato e sapato pela Rosie, sofrendo uma humilhação moral. Ainda descobrimos que a Rosie possuía sua alma, e o Alastor pela primeira vez no desenho inteiro se sente fraco, sendo submisso a Rosie, aceitando suas ordens e estando de cabeça baixa, sendo que um dos principais pontos do personagem é a manipulação que ele obriga os outros a cumprirem. Mas isso aqui é jogado fora com a Rosie humilhando ele. Por causa disso ele vai em busca de quebrar o seu acordo, e nisso ele acaba em uma briga com os Vs. E cara, eu sei que é um 3 contra 1, eu sei que ele tava nerfado por conta do Adão, mas ele é humilhado pelos 3. Até a Velvet tira sarro dele. Se não fosse a Nifty com o Husky, era provável que o Alastor tivesse perdido muito tempo antes nessa temporada. Fora que nas duas batalhas que ele realmente tinha alguma coisa para provar, o Alastor acabou perdendo feio. Eu entendo que para a história funcionar como funcional ele precisava perder, mas gente, não é assim que você deveria tratar o personagem hypado como o mais poderoso da série. Pra falar a verdade, meu problema não é nem com a derrota dele em si, mas sim como o Alastor é hypado pela própria série. No episódio piloto mesmo, lá ele é descrito como alguém super poderoso que matou misteriosamente dezenas de overlords, mostrando que é uma das pessoas mais cruéis da série, alguém com poucas emoções que é movido a realizar os seus objetivos. Mas no exato momento que ele realmente precisa demonstrar alguma coisa, ele perde ridiculamente. O que estressa é que a série não parece fazer a mínima questão de demonstrar a força do Alastor contra adversários minimamente à altura. Contra o Adão mesmo, o fato dele perder não é nenhum absurdo, mas no momento em que o Adão deixa de brincadeira, ele recebe ferimentos profundos que só foram curados no final da segunda temporada. Contra os Vs funcionaria muito mais mostrar ele acabando com a Velvet e o Valentino, por exemplo, mas daí o Vox chegaria de surpresa ou algo assim. No fim das contas, o Alastor, quando percebe que aquilo não daria certo, ele pensa então no seu plano de ser um Overlord mais fraco e com o tempo quebrar o seu acordo com a Rosie. E aqui vai algo que eu pessoalmente me incomodei. O Alastor não parece ter mudado nada assim que o acordo é quebrado. Aqui ele novamente tem outras chances de mostrar todo o seu potencial, mas ele não só não derrota o Vox, como basicamente perde. Se não fosse pelo Valentino chegando na voadora ou a Emily salvando no último instante, ele morreria. Então vamos lá. O Alastor teve 3 oportunidades para se mostrar alguém realmente poderoso, mas ele perdeu as 3 batalhas. Isso chega num nível ridículo que até os fãs de Hazbin começaram a fazer uns memes sobre o potencial demônio que é o Alastor. Eu não duvido que ele mostre o seu poder no futuro, mas tratar o suposto personagem mais forte como um saco de pancadas quebra toda a imersão. E o pior, esse problema de escala de poder não é só para ele. O buraco é bem mais embaixo quando olhamos para Lucifer e Charlie, principalmente com Lucifer. Na primeira temporada ele é apresentado como um dos seres mais amedrontadores, sugerindo para Charlie que ele teria a capacidade de protegê-la não importasse o que
acontecesse. E ele realmente faz isso como Solo o Adão que estava prestes a acabar com o Hazbin Hotel. Mas na segunda temporada, quando ele precisa provar a sua força, recebemos a notícia de que o Lúcifer não pode machucar pecadores. E por incrível que pareça, eu acho que foi uma ideia bem inteligente pra falar a verdade. Tipo, se não fosse por isso, todo o conceito do inferno seria bem desbalanceado. Era só mandar o Lúcifer bater em qualquer pessoa e as coisas sempre acabariam facilmente. Ainda mais que me parece um castigo interessante. Tipo, o Lúcifer, por causa do que cometeu no paraíso, é obrigado a assistir com seus próprios olhos os piores seres humanos fazendo as coisas horríveis sem que ele possa mudar nada. Mas o que me incomoda é como isso é revelado narrativamente. Na primeira temporada, nós vemos toda a força do Lúcifer, com ele podendo fazer o que quisesse, sendo super poderoso. Mas toda essa minha expectativa sobre o personagem foi completamente quebrada do mais absoluto nada por essa revelação, nerfando completamente o personagem. Porque eles não revelaram isso logo de cara na primeira temporada? Assim como eu, muitas pessoas se sentiram frustradas por acreditar no Lúcifer como alguém super poderoso, mas agora ele é retratado como alguém qualquer que pode ser facilmente detido. Fora que a maneira como isso foi revelado foi tão despretensiosa, quando isso me parece tão grande coisa. Em um início de episódio, com um clima totalmente monótono, nós descobrimos um dos maiores temas de toda a série. Não é possível que eu fui o único que estranhou isso. Isso me leva a crer que eles vão simplesmente não usar esse tema nas próximas temporadas, e eu tô com medo do tamanho do erro que eles podem cometer com isso. De qualquer forma, o problema do Lúcifer é semelhante ao Alastor. Ele chega sendo hypado como um dos personagens mais fortes, mas quando realmente precisamos dele, o rei, na verdade, ele é mais fraco que isso. Pra completar o trio de personagens que me incomodam, nós temos a Charlie, que, cara, quando você olha pro papel da Charlie na série, você acha que ela vai ser uma das pessoas mais poderosas, inclusive estando acima dos Overlords. Ela é simplesmente filha de Lúcifer e da Lilith, duas das pessoas mais fortes, não só do inferno, como provavelmente do paraíso. Ela também demonstra um potencial para ser forte, como quando ela segura o Adão com apenas uma mão. Então isso logo te faz pensar, caramba, a Charlie vai ser muito poderosa. Mas daí chega a série e ela não só parece ser mais fraca que todos os Overlords, como nas brigas que realmente importam, a Charlie sempre fica em segundo plano. Acredito eu que um dos principais problemas da personagem nesse quesito é como ela entra para as batalhas. Eu não consigo ver coragem na Charlie para sequer machucar alguém. A maneira como ela facilmente é baixada nessa nova temporada também me incomoda. Quando o Vox contraria a Charlie no final, a princesa do inferno, uma das pessoas que mais deveria passar respeito para a população, e sabe, uma das pessoas que mais deveria ter autoconfiança, chora na frente de todo mundo. Isso vai contra o que a própria personagem demonstrou no passado. No piloto, que aliás é canônico dentro do desenho, aquele que o Joy xinga ela, e a Charlie fica totalmente enfurecida batendo na repórter. Mas quando essa cena acontece de novo na segunda temporada, a Charlie deixa as pessoas zoarem ela. Eu entendo que a personagem dela é feita justamente para ser a representação de alguém que apoia a redenção e consequentemente ela deveria passar menos a sensação de força que outros personagens, mas cara, chega num nível que ela parece inofensiva, e isso não é nem um pouco compatível com o cargo que ela carrega. Sendo honesto, a Charlie em si é uma questão que eu noto nessa temporada, mas fazendo um desenvolvimento em torno disso, eu sinto que isso pode ser facilmente contornado numa temporada 3. Mas isso só vem pra fortificar algo que você provavelmente notou durante o vídeo. Hazbin Hotel tem uma dificuldade para estabelecer um power scale que faça sentido na série, e não me leve a mal, isso não é um hate completo da temporada 2 como eu fiz na temporada 1. Eu amei essa temporada e eu realmente gostei de muitas decisões que eles tomaram, mas isso não significa que a obra é perfeita. Toda essa premissa do Alastor e todo o potencial do Lúcifer foram duas coisas que me incomodaram. Olhando por um lado positivo, na temporada 1 eles tiveram infinitos mais problemas que foram consertados na segunda temporada. Com toda certeza, a crew de Hazbin ouviu o feedback, então como um fã de Hazbin Hotel, eu acredito fielmente que eles vão melhorar isso numa terceira temporada. Mas e você? Você concorda com o que eu disse ou gostou da maneira que a série retratou o personagem do Alastor? Muito obrigado, membros, por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!